Bom, vamos ver agora raízes quadradas exatas. O que são raízes quadradas exatas? As raízes quadradas exatas são raízes na qual, quando o número multiplica por ele mesmo, dá o resultado de dentro da raiz, certo? São todos os números que são assim? Não, não são todos. Ó, do zero até 100 só existe 11 números, que na qual quando ocorre a multiplicação, ou seja, quando eu elevo ao quadrado, dá-se o resultado. 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 4, 2 ao quadrado é, quer dizer, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25, 6 ao quadrado é 36, 7 ao quadrado é 49, 8 ao quadrado é 64, 9 ao quadrado 81 e 10 ao quadrado 100. Então veja, ó, de 0 até 100 só existem esses números aqui. Então, digamos, a raiz de 0 dá 0, que 0 ao quadrado dá 0. A raiz de 1 dá 1, porque 1 ao quadrado é 1. A raiz de 4 é 2. Aí a raiz de 9 é 3, porque 3 ao quadrado é 9, certo? Aqui eu coloquei o exemplo de 0 até aqui 10.000, certo? São exatas, ok? Por favor, tente novamente. Então, Algo como deu se errado. diz, de 0 até 100, só temos esses números aqui que é elevado ao quadrado dá esses que podemos calcular as raízes e que essas raízes aqui são exatas. Esses números aqui que são multiplicados, aqui são elevados ao quadrado, eles têm um nome, eles são chamados de números quadrados perfeitos. Números quadrados perfeitos. De 0 até 100, só existe 11 números que são quadrados perfeitos. É o caso do 0, é o caso do 4, é o caso do 36, do 81, do 100. Só existem esses 11, do 0 até 100. E o resto? Não são quadrados perfeitos, certo? Raiz quadrada não exata. É isso. É isso que acontece. Nós temos de 0 até 100. Do mesmo jeito que existem 11 números que são quadrados perfeitos, existem 11 números que são raízes exatas. E o restante dos números, certo? Os 90 números, eles são não eles acabam sendo raiz quadrada não exata. São raízes em que não existe um número em que, quando é multiplicado por ele mesmo, dá como o resultado o valor da raiz. Tipo a raiz de 2. A raiz de 2 não tem um número que na qual, quando eu multiplico por ele mesmo, dá 2. Aí a raiz de 2 ela é chamada de raiz não exata. Raiz quadrada não exata. Certo? De 0 até 100 só existe 11. Número 10. O número 10 ele também ele não é uma raiz exata, porque se eu pegar o número, multiplicar por ele mesmo, vai dar 10. Cuidado para não achar a raiz de 2. Tem 1 e 1. Não. 1 vezes 1 dá 1. A de 10 tem 5 e 5. Não. 5 vezes 5 é 25. Certo? Então, a raiz quadrada não exata é isso. Certo? Olha, aqui eu coloquei
algumas raízes de 0 até 100, certo? Veja o seguinte, a raiz quadrada de 0 é 0. A raiz quadrada de 1 é 1. Se você pegar uma calculadora e digamos, eu quero saber o valor da raiz de 2. Se você pegar a calculadora, vai dar esse número e olha que aqui não estão todos, certo? 1,41, 42, 13, 56, 23, 73, 1. Por que esse número? Porque é o seguinte, esse número aqui, quando ele multiplica por ele mesmo, ele dá próximo de 2, certo? Esse igual é até um termo errado, a gente usa o nome aproximado, certo? Aproximado. Igual é quando é exato, aproximado já é nas que não são exatas, certo? Então aqui, a raiz de 0 é 0, a raiz de 1 é 1, agora a raiz de 2, olha, não é exata. A de 3 também não é exata. Mas a gente percebe que a raiz de 2 e a raiz de 3, ela está entre a raiz de 1 e a raiz de 4. Ó. Vê, a raiz de 5, de 6, 7 e 8 também não são exatas. Olha a infinidade de números. E são números que não acabam. Certo? Eles são números infinitos. Não existe um padrão entre eles. Mas a gente percebe que a raiz de 5 está entre a raiz de 4 e a raiz de 9. Certo? Está entre, veja, a raiz de 4 é 2, a raiz de 9 é 3. Veja que o número, veja que todos eles começam com 2, alguma coisa, certo? 2,2360 e assim vai, 2,44, 2,64, 2,82. Veja, começa com 2, alguma coisa. Por quê? Porque, veja, não é igual a 2. Não é igual a 2, mas também não é igual a 3. Está entre 2 e 3, certo? É como se fosse estar no meio, ou estar entre 2 e 3. Está aqui entre esses dois números, certo? Aí vê, a raiz de 10. A raiz de 10, como foi dito, ela não é exata, mas ela está entre a raiz de 9 e a raiz de 16. Que são duas raízes exatas. Veja a infinidade de números para poder chegar na raiz de 16. Tem a de 10, a de 11, a de 12. Veja que essas daqui não são exatas. Mas veja, 3, alguma coisa. Todos eles é 3, alguma coisa. Chega perto de 4, mas não é 4. E chega perto de 3, mas não é 3. Certo? Então, digamos, a raiz de 10 está entre a raiz de 9 e a raiz de 16, certo? Aí significa, então, a raiz de 10. Como a raiz de 9 é igual a 3 e a de 16 é igual a 4, então a raiz de 10 vai ser um número que também está entre 3 e 4, certo? Bom, aqui também tem mais. Aqui, por exemplo, a raiz quadrada de 40. Aí tem gente que acha, a raiz quadrada de 40 é o dobro da raiz de 20. Não, aqui não funciona isso, certo? Porque, olha, a raiz de 20, veja. A raiz de 20 aqui, 4,47 aproximadamente. A de 40, 6,32. Aqui não segue essa lógica de que é o dobrou, triplicou. Não, aqui não segue isso, certo? Então, mas a gente percebe que a raiz quadrada de 40, ela está entre a raiz quadrada de 36 e a raiz quadrada de 49, certo? Está entre um e outro, ok? Aí é como que se tivesse aqui nesse meio raiz quadrada de 36, raiz quadrada de 49. Aqui nesse meio, na reta, é como que se tivesse a raiz quadrada de 40 em algum lugar. A gente sabe que a raiz quadrada de 36 é quanto? É 6. E a de 49 é 7.
6 ao quadrado é 36. 7 ao quadrado é 49. A de 40? A de 40 eu não sei. Mas uma coisa que eu acabo descobrindo é 6, alguma coisa. Certo? O que é que eu noto? O 40 é um número que é mais perto do 36 do que do 49. Porque, ó, 36 para chegar a 40, avança só 4 números. 40 para chegar a 49, avança 9. Então, veja, a raiz quadrada de 40 ela é mais perto da raiz quadrada de 36. Daí, ó, a raiz quadrada de 40 é 6,32, certo? É um número que é mais perto da raiz de 6, certo? Não é 6,9, 6,8, certo? É um número que é mais perto da raiz de 36, que é 6, ok? Então, tá aqui de 0 até chegar a 100. Uso as raízes não exatas e as exatas. As exatas são essas que a gente conhece, que quando eleva o quadrado, encontramos, certo? Encontramos o valor, ok? Essas não exatas, elas são aproximado, ok? Bom, bora ver aqui mais. Raízes por estimativa ou aproximação, certo? Aí é o seguinte, quando a raiz quadrada não for exata, utilizamos um dos processos que é chamado de raízes por estimativa ou de aproximação. Regra: na raiz não exata, procuramos as duas raízes quadradas exatas que são próximas, onde na qual a não exata está entre elas. Como assim? Aqui temos um exemplo. A raiz quadrada de 23 está entre duas raízes exatas. Quais são? A raiz quadrada de 23, ela está entre a raiz quadrada de 16 e a raiz quadrada de 25. No lado esquerdo, a raiz de 16. No lado direito, a raiz de 25. Certo? Se nós aqui pegarmos o que está no nosso material, a raiz quadrada de 23, aqui, ó, está entre esta raiz e esta raiz, certo? Está entre essas duas raízes exatas, ok? São as mais próximas da de 23, se bem que a de 23 ela é mais perto da raiz de 25, certo? Então, veja, ó, é 4, alguma coisa, mas por ser mais perto da raiz de 5, veja que é 4,7, 4,8, que são números próximos de 5, certo? Então, bora ver aqui esse exemplo. Situe por estimativa a raiz de 2 entre dois números naturais consecutivos. Como é que a gente vai situar essa raiz de 2 entre dois números naturais? É fácil. É só descobrir quais são as duas raízes exatas mais próximas. As duas raízes exatas mais próximas da raiz de 2 é quem? É a raiz de 1 e a raiz de 4. Certo? Então, por isso que está aqui. Raiz de 1, isso aqui é menor que raiz de 2, menor que raiz de 4. À esquerda, a raiz de 1, à direita, raiz de 4. Depois a gente resolve essas duas raízes exatas. Gente, quanto é a raiz quadrada de 1? A raiz quadrada de 1 é 1. Gente, quanto é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Então, o que é que a gente entende? Que essa raiz quadrada de 2, ela está compreendida entre 1 e 2, certo? Se pegarmos uma reta numérica, colocarmos aqui 1 e 2, a raiz de 2 está
por aqui em algum lugar, certo? Entre 1 e 2, a raiz de 2 está por aqui. Onde será? Algum canto. Ninguém sabe mais ou menos, mas a gente nota que a raiz de 2 ela é mais perto de quem? Da raiz de 1, certo? Aí então ela é um pouquinho, digamos, um pouquinho para cá. Não é obrigatório ser encostado, mas um pouquinho para cá. Aqui vai ser a raiz de 2, ok? Quais são os números que estão situados assim, aonde a raiz de 2 estão situados? É 1 e 2. Essa é a resposta.